Continuar a análise, né? Continuar a análise da redação do Felipe. A gente tinha, claro, né? Aqui tá o texto quase todo modificado, né? Do texto original do Felipe. A gente pode comparar depois, né? Quando a gente terminar. Vamos, assim, tentar voltar com alguns pontos, né? A gente ficou de ver a tese, né? Que a tese tem que ter duas partes, né? Aqui só tem uma. Vamos ler a introdução toda e depois a gente vai comentando, né? O que a gente vai fazer de modificação. Vamos lá. A internet tem um importante papel social para a educação. Comunicação à distância, comércio do mundo todo. Tem um tema, né? No entanto, a desigualdade social impede a utilização da rede por brasileiros. Então a gente tem um tema aí, né? Que seria não a utilização, mas assim, a internet, né? O impedimento, vamos dizer assim, do uso da internet por brasileiros, né? Certo. Aí dessa maneira, aí dá uma consequência do que ele falou. Ele disse que a desigualdade social impede a utilização da rede por brasileiros. Certo. Dessa maneira, consequentemente, ao conectivo aqui, sobretudo comunidades mais carentes são as mais afetadas por esse problema. Isso dificulta o cidadão de exercer suas atividades básicas, educacionais e obrigações. Portanto, é preciso a atuação do Estado para reduzir ao menos um pouco a discrepância financeira da população. Então, qual é a tese? Qual é a opinião que foi dada, que Felipe deu, que a gente até modificou, né? Que Felipe deu em relação a esse problema do acesso à internet, né? Que a população deve ter, né? É preciso a atuação do Estado. O Estado tem que atuar aparentemente mais, né? Para ao menos, isso que foi Davis que falou, né? Ao menos um pouco reduzir a discrepância financeira, que seria a desigualdade. A gente usou essa discrepância financeira para não repetir desigualdade social. A desigualdade social é mais ampla do que a discrepância financeira, claro, né? Mas a desigualdade social tem muito a ver com dinheiro, né? Então tá valendo aqui a discrepância é uma diferença, é uma discordância grande em relação a alguma coisa, vamos dizer assim. E no caso ela é financeira. Qual é o problema da tese? Essa tese ela só tem uma parte só, vamos chamar ela de parte um, que é que é na verdade, né, que o governo tem que atuar. Eu acho que é preciso colocar mais uma parte aqui, a parte 2. Por quê? Essa parte aqui é do Estado, da atuação do Estado, o Estado tem que fazer alguma coisa, vai ter que ser usado como argumento. Você vai usar um argumento para apoiar essa parte aí da tese, para provar que essa opinião está certa. Só que não tem parte 2 dessa tese, né? A gente poderia fazer o seguinte: ficar assim e colocar um argumento num outro parágrafo e esse argumento ficar subentendido aqui. Ó. Como assim subentendido? Ele ficar indiretamente dito nessa parte. Por exemplo, eu posso dizer uma coisa que, que indiretamente essa tese aí faz referência, cita, toca assim no assunto. Só que isso não é muito aconselhável, não. É melhor deixar a tese clara. Então a gente pode arrumar uma parte 2 para a tese. Vamos fazer o seguinte: vamos observar o que foi dito nos parágrafos aqui, nesse primeiro e no segundo, que a gente até criou argumentos. Lembrem-se de que a gente tinha terminado. A última coisa do último vídeo foi: não, a gente vai deixar os argumentos prontos, né? Para depois a gente aproveitar o que o Felipe colocou no texto. Ó. A gente conseguiu fazer esse parágrafo aqui, o segundo, né? E vamos analisar de novo. Tem algumas coisas aqui que devem ser modificadas, né? Na introdução também. Mas vamos assim, deixar de lado algumas coisas, vamos para os argumentos. Vamos tentar ver como é que os argumentos foram desenvolvidos, né? Nesse parágrafo aqui, o argumento desse parágrafo e depois aqui, ó. Vamos lá, vamos entrar nas modificações do texto, né? Que é algo muito importante. Vamos lá. Vamos lá. Então a gente tem um argumento, ou a tese, que tem uma parte só, que o Estado, a atuação do Estado
para reduzir ao menos um pouco a discrepância financeira, né? Aí vamos lá no segundo parágrafo. Aí, qual foi o argumento que a gente colocou? Isso aqui é edição da gente, né? Em relação do texto de Filipe, a gente disse, em primeiro lugar, medidas para atenuar as diferenças de classe são necessárias. Por que a gente fez isso? Atenuar é diminuir, reduzir, amenizar, né? Que a gente tinha discutido essa palavrinha. Vamos lá. Então, vamos ver se esse argumento se conecta à tese. Ou seja, é a tese, né, dita de outra forma, né? Ou seja, ou melhor, é um argumento, é algo que você diz para apoiar o que foi dito na tese. Porque o que foi dito? O governo tem que reduzir ao menos um pouco a discrepância financeira, né? Então a gente diz que medidas para atenuar as diferenças de classe são necessárias. A gente usou diferença de classes para meio que um sinônimo, assim, algo no sentido parecido com desigualdade social. Por quê? Ó, medidas para atenuar as diferenças sociais de classe são necessárias. Então, isso daqui se relaciona à tese. Sim, sim. É preciso o Estado atuar para reduzir, né, ao menos um pouco a discrepância financeira da população. E se eu digo que medidas para atenuar as diferenças são necessárias de classe, as classes sociais que existem, né, tem diferenças sociais entre elas, discrepância, né? Então, se eu digo que é preciso o Estado atuar, não. Eu disse na minha tese que o Estado tem que reduzir ao menos um pouco, né? É isso. E em seguida o argumento eu digo que medidas para atenuar as diferenças são necessárias. Só que vejam que eu não digo quem deve tomar essas medidas, né? A gente poderia colocar o Estado, o governo aqui, vamos ver. Vamos ver como é que o parágrafo foi desenvolvido, né? Então a ideia, qual é o tópico a ser desenvolvido? O tópico frasal, a ideia que você não pode abandonar agora nesse parágrafo. Que medidas devem ser tomadas para atenuar, diminuir as diferenças de classe sociais, a diferença de classe, né? Por exemplo, então a gente colocou aqui por exemplo, para citar um exemplo disso daqui, uma medida a ser colocada, foi o que Felipe tinha colocado, ó, o senador Confúcio Moura, MDBRO, determina um projeto que cria um programa social de inclusão digital da educação básica com o objetivo de ampliar a oferta de tecnologia da informação e comunicação aos estudantes da educação básica da rede pública. Então veja, tá bem legal. Porque a gente tinha modificado para, por exemplo, aqui, eu não lembro nem o que tinha aqui para fazer a ligação entre essa parte em verde, que é o argumento, e a explicação do argumento, né? Eu acho que não tinha nada. Aí eu coloquei, por exemplo, para dar um exemplo de medida que foi tomada. E é bem legal essa medida, ó. O senador Confúcio Moura, né, ele determinou a criação de um projeto nacional de inclusão digital da educação básica. Ou seja, todos os alunos da educação básica vão ser incluídos nesse programa para entrar em contato com a educação, com internet, né, com conexão, com a educação, vamos dizer assim, digital, né, que ele menciona, né, com a educação digital. Ele fala para ampliar a oferta de tecnologia da informação e comunicação aos estudantes da educação básica e da rede pública. Massa. Então, joga o argumento, coloca um exemplo do argumento, para explicar o argumento, né? Certo. E em seguida, coloca-se aqui uma consequência. Lembra, ó, que foi a gente que colocou isso, ó. Por conseguinte, consequentemente, né, com acesso à tecnologia, o aluno obtém formação profissional para condições melhores de vida. Tem um erro aqui. Condições melhores, né? Melhorares, né? Vamos ajeitar. Condições melhores. Vamos lá. Eu acho que eu lembro que ficou na minha cabeça uma coisa que tem que ser modificada aqui. Eu acho que, vejam, eu acho que vocês vão concordar comigo. Coloca o argumento que medidas têm que ser tomadas. Coloca de forma interessante a atuação de um senador que ao criar um projeto, né, para aumentar a inclusão, né, do acesso à internet na escola, né. Só que eu acho que ficou muito assim, a conclusão muito rápida. Eu acho que deveria falar um pouco desse projeto aqui, ó, ou falar pelo menos desenvolver essa ideia. Vamos ver como é que a gente poderia fazer. Vamos lá.
Agora é de se pensar, né? Eu vou botar isso pra baixo. Por quê? Porque eu acho que essa conclusão ela ficou muito do nada. A gente vai, talvez a gente tenha que aumentar o parágrafo um pouquinho aqui. Vamos ver o que a gente coloca. Vamos lá. Ah, então, como eu falei, né? Deu o argumento, colocou um exemplo para explicar esse argumento. Só que aí, por que eu afastei aqui? Porque a conclusão ficou muito não é meio do nada. Não, é beleza. Aí colocou o que o senador fez e em seguida concluiu. Vejam só, eu pensei no seguinte. A gente poderia colocar aqui um conectivo de conclusão. A gente pode dar uma conclusão a essa ideia aqui. Ó. A gente disse esse argumento que medidas para atenuar as diferenças são necessárias, né, de classe. Dá um exemplo do senador, né, de uma criação de um projeto, né, de inclusão, né, digital na educação básica. E a gente pode colocar uma consequência disso, ó. Como consequência, vamos botar aqui, como consequência, vírgula. Deixa eu consertar. Conse consequência é fogo, né? Como consequência, é, digital, um programa cria um programa nacional de inclusão digital de educação básica com o objetivo de ampliar a oferta de tecnologias da informação como consequência com, com tal iniciativa mantida pelo governo. Não, eu vou deixar assim, mantida, né? Como consequência com tal iniciativa. Que iniciativa que eu tô falando? A iniciativa do senador Confúcio. Com a iniciativa mantida. Não iniciativa, né? Colocar como projeto, com tal projeto. Não, eu coloquei iniciativa para me referir ao projeto, para não repetir a palavra projeto, né? Com tal, como consequência com tal iniciativa, iniciativa colocada em prática, que foi ele criou o projeto, né? Ele cria um projeto de programa nacional. Vamos lá, com tal iniciativa colocada em prática. Ficou estranho, iniciativa colocada em prática, né? Depois a gente volta e muda. Vamos colocar a ideia. Ideia colocada em prática no lugar de projeto. Colocada em prática. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou citar algo que poderia ter sido melhor com esse projeto do senador. Como assim? Uma situação em que com a internet colocada, com esse projeto, né, de inclusão mantido, né, a situação, por exemplo, da pandemia poderia ter sido melhor. Ó, vamos lá, com tal ideia colocada em prática em tempos de pandemia. E não vou colocar, por exemplo, que eu jogo, por exemplo, lá em cima. Então, em tempos de pandemia. Em tempos de pandemia. Poderia ter havido uma melhor acessibilidade. Condição. Deixa eu ver se eu usei a palavra condição. Já usei, né? Poderia ter havido igualdade. Não igualdade, mas assim. Eu quero dizer assim, que poderia ter havido em termos de acesso
especialmente na educação pública, é, o acesso mais, vamos dizer assim, decente em relação da internet. Não é nem comparando com a escola particular, mas assim, no geral, né? Para ter havido melhor um desempenho, desem- desempenho, desempenho menos, não foi caótico, né? Foi algo ruim mesmo. Desempenho, poderia ter havido um desempenho, não sei, me, melhor desempenho que eu já usei melhor, né? Ali embaixo. Satisfatório, não satisfatório, né? Vou colocar um desempenho é, mais desempenho. Não, eu quero dizer o seguinte, não desempenho. Pode ter havido um desempenho. Uma disponibilidade. Disponibilidade do mundo virtual, virtual menos, vamos dizer assim, menos, só vem a palavra, vou colocar menos desigual em relação, em comparação, né? Em comparação aos, em relação a performance, vamos botar performance, né? Performance das instituições, não das instituições, né? Em comparação, assim, da pessoa pobre em relação à pessoa que tem mais condição, né? Desigual em comparação à performance. Não, eu quero só performance em comparação a quando comparados aqueles com a, quando menos desigual. Quero dizer assim, quando você comparar as pessoas que têm dinheiro para ter internet, né, e as pessoas que não têm, teve uma disponibilidade do mundo virtual menos desigual entre aqueles desigual e desigual quando se compara aqueles de menor poder aquisitivo, de menor poder. Eu sei que é clichê usar esse tipo de expressão, mas vai, de poder aquisitivo. Poder aquisitivo quando se comparar aqueles com os de menor.
Os de menor. Ficou estranho os de menor, né? Com menos desigual quando se compara aqueles de menor poder aquisitivo e os de menor. Deixa eu trocar isso aqui. Quando se compara aqueles de menor poder aquisitivo com com os mais necessitados, fica estranho. Com aqueles que estão fora do mundo virtual, da internet. Menos desigual quando se compara aqueles de menor poder aquisitivo com os de maior, com vamos lá. Pensei aqui, podia botar assim. Poderia ter havido uma disponibilidade, uma maior disponibilidade no caso, né? Maior disponibilidade do mundo virtual, menos desigual. Ficou estranho, né? Posso fazer o seguinte, tirar isso. Havido uma disponibilidade maior disponibilidade ao mundo virtual. Uma disponibilidade ao mundo virtual, acho que é melhor assim. Ao mundo virtual. Ao mundo virtual. Oferecida. A disponibilidade oferecida àqueles de menor poder aquisitivo. Vou botar assim. De menor oferida, deixa eu ajeitar aqui, oferecida àqueles de menor poder aquisitivo. Vejam só, vejam o que eu fiz, vejam se vocês concordam. Eu coloquei o argumento que medidas devem ser tomadas. Citei um exemplo de uma medida, peguei a ideia do Felipe, né? Que do senador, o Confúcio criou, ele determinou a criação desse projeto, né? Aí o que eu fiz? Como a gente tinha colocado isso aqui em seguida. Aí ficou muito, sei lá, muito... conclusão. Não. O que eu fiz? Como eu citei esse exemplo, para o texto ficar assim, com a ideia de continuação, né? E não ir de um lugar para outro de uma vez. O que eu fiz? Eu coloquei uma consequência do exemplo que eu dei. Veja, isso é muito interessante. Aqui, como consequência da ideia, claro, né? De consequência. Deixa eu colocar em vermelho, que é o conectivo. Eita, eu não sei onde coloca aqui a cor aqui. Vou colocar em vermelho. Vejam, fácil, né? Eu demorei aqui, mas é fácil. Como consequência, consequentemente, né? Com tal ideia colocada em prática, tal ideia se refere, botar em vermelho que se refere a ideia citada anterior. No caso, a ideia eu usei para me referir ao projeto, porque ele determinou a criação. Não é um projeto que passou a funcionar de uma vez, não. Foi a criação de um... Ele criou esse projeto, né? Ele cria um Programa Nacional de Inclusão Digital com o objetivo... Não, criou o projeto e esse projeto, claro, tem que ser colocado em prática, né? Aí o que eu fiz? Como consequência, com tal ideia colocada em prática, em tempos de pandemia, aí eu jogo a pandemia aqui, que foi importante, né? Que seria importante essa ideia do senador aí, ó. Porque com esse projeto criado por ele e colocado em prática, né? Na pandemia, se tivesse essa inclusão digital, né? Teria sido melhor, especialmente para as escolas públicas, né? Com tal ideia colocada em prática em termos de pandemia, poderia ter havido uma maior disponibilidade ao mundo virtual oferecida àqueles de menor poder aquisitivo. Aí eu coloco, por conseguinte,
Agora eu acho que posso entrar nessa conclusão, né? Eu acho que tem que modificar agora. Eu tava pensando aqui, ó, que isso não ficou muito, assim, fina... não é que tenha finalizado, mas assim, não tocou muito, não se referiu muito ao argumento em verde que foi iniciado, que iniciou o parágrafo, né? Parece que fugiu um tanto da ideia. Por quê, ó? Vou ler o argumento um e vou ler o final do parágrafo, para ver se tem uma coisa, ó, se isso aqui tem relação com isso daqui, ó. Vamos lá. Pode ter uma relação indireta, que a gente tinha dito isso no outro vídeo, né? Que ficou meio que indiretamente relacionado, né? Mas vamos lá. Vou ler em verde. O verde, né? Em primeiro lugar, medidas para atenuar as diferenças de classe são necessárias. Ou seja, é preciso tomar medidas para diminuir as diferenças de classe, né? Certo. Aí eu digo, por conseguinte, com acesso à tecnologia, o aluno obtém informação profissional para ter condições melhores de vida. É, né? Ou seja, com acesso à tecnologia, o aluno obtém maior formação profissional para ter condições melhores de vida. E isso, quando ele tem melhor condição de vida, ele reduz, né? As diferenças de classe social. De classes sociais, né? Eu acho que pode deixar. Se bem que isso está me incomodando ainda, porque é, dá pra gente pensar sobre isso, né? Vamos ver, vamos continuar aqui no próximo parágrafo, né? Lembrando que esse próximo parágrafo ele tem que desenvolver um segundo argumento, né? Que está faltando lá a tese, que não tem parte 2, só tem a parte um. Só tem essa parte do governo. A gente pode adicionar isso agora, vamos lá. Como é que se inicia o segundo parágrafo? Sim, voltando. O segundo parágrafo, no caso o terceiro, né? Mas vamos voltar para o segundo aqui. A gente colocou, isso ficou indiretamente na parte um. A única parte 1 não, a única parte que foi isso aqui, ó. Veja, quando eu digo que é preciso reduzir, o Estado reduzir ao menos um pouco da discrepância, e cito aqui que o senador realizou essa medida aqui, não foi diretamente o Estado, né? Foi algo do senador. Foi o Senado, foi algo da política, né? A gente pode colocar o seguinte aqui na tese. Porque tá faltando essa partezinha aqui, não tá tão diretamente na tese. Ó, isso daqui, ó. Em primeiro lugar, medidas para atenuar as diferenças de classe são necessárias. Não tá tão claro, não tá tão tá diretamente ligado ao Estado, que o Estado poderia fazer isso, esse argumento aqui. Mas aí, quando vem a explicação desse argumento, a gente citou o senador, não o Estado. Então, como é que a gente poderia colocar? Ah, já sei. Como o senador é um parlamentar, né? A gente pode dividir o Estado e o parlamentar. Deixa eu ver. Vou apagar esse parte 1 e parte 2, porque já tem a parte 1. Vou chamar isso aqui de parte 1, essa verde. Vamos botar assim. A tese é preciso atenuar a ação do Estado para reduzir ao menos um pouco a discrepância financeira da população. Assim como, porque assim como eu vou adicionar, né? Bem como, assim como, e, que mais? Poderia colocar, deixa eu ver outro conectivo de adição. Assim como, bem como, deixa eu ver aqui os sinônimos. Vamos lá, vamos continuar. Ó, tem uns sinônimos aqui. Assim como, tal como também, tal e qual, que nem, da mesma forma. Deixa eu colocar aqui como também. Só para variar um pouco. Como também. Também parlamentares
devem lutar contra. Não lutar contra, vamos colocar algo mais específico em relação ao que foi citado, que Felipe citou, né? Vamos colocar aqui, vamos nos aproveitar. Criação de projetos, como também parlamentares devem criar maneiras, para não citar projetos, maneiras de contribuir. Essa palavra é clichê, mas vai, vamos ver se dá aqui contribuir. Maneiras de contribuir para amenizar. Vou usar uma coisa bem clichê aqui, mas vai funcionar, viu? Você vai entender. Para amenizar. No lugar de reduzir, eu boto amenizar. Porque para combinar, né? Reduzir e amenizar. Amenizar esse quadro. Que quadro? Assim, algo que eu disse, algo que a gente construiu, né? O quadro aí. É assim, quadro está no sentido de situação. É, tem aquela história, né? Qual é o quadro do paciente? Ou seja, qual é a situação do paciente? Qual é a condição do paciente? Em que condição o paciente se encontra? Então, eu uso esse quadro para me referir, ó. É preciso atuação do Estado. Para me referir ao que foi citado, ó. Aqui, ó. Esse acesso à internet ser melhorado. O acesso à internet, né? Portanto, é preciso a atuação do Estado para reduzir ao menos um pouco a discrepância financeira da população, como também parlamentares devem criar maneiras de contribuir para amenizar esse quadro. Que quadro? O quadro que eu tracei, que a gente traçou, que a gente montou aqui ó, na introdução. Podia ser essa situação, que é a discrepância financeira, né? Então, vou botar em vermelho aqui, que é uma espécie de conectivozinho, né? Conectivo não, mas assim, é um referenciador que foi dito antes. Certo, então a gente já tem, ó, duas partes da tese. Eu vou chamar aqui, eu vou colocar entre parênteses, mas depois eu tiro, ó. Vou botar aqui. Parte 1, que é a parte do governo, né? E a parte 2 que a gente finalizou aqui, que a gente adicionou, que é a parte dos parlamentares. Por que eu fiz isso? Porque aqui Felipe colocou algo aqui a ser citado. Ele demonstrou aqui que um parlamentar pode fazer a diferença, né? Em relação à diminuição desse problema de acesso à internet. Então vamos lá, eu acho que tá ficando bom, cara. Vamos. Deixa eu ver quanto tempo a gente já tá ficando. Tá em 32 minutos, tá até pouco, vamos lá. Então a parte 1 aqui eu vou colocar em outra cor aqui, eu vou colocar em roxo, em rosa, né? Só para diferente. Depois eu apago isso daí, é só para marcar. Então, a parte 1 eu não cobri ainda. A gente começou, o segundo parágrafo começou pela parte 2. Ó, em primeiro lugar, medidas para atenuar as diferenças de classe são necessárias. Então aqui, o que é que eu fiz? Esse argumento, ele pega nessa parte aqui da tese, que é o que seria... Vou colocar um verde diferente aqui para só diferenciar. Ó, como também parlamentares devem criar maneiras de contribuir para amenizar esse quadro. Ou seja, tanto parlamentares têm que atuar e o Estado também. Nesse parágrafo aqui no segundo, a gente cobriu a parte do parlamentar, que a gente acabou de adicionar. Tá aqui, ó. É, em primeiro lugar, medidas para atenuar a diferença de classe são necessárias. E a gente diz quais são as medidas, né? Ou pelo menos uma medida do senador, que é o parlamentar. Certo? Tá colocado aí, ó. Beleza. Agora falta a parte 2. A parte 1, a parte 2 já foi. A parte 1 vai ser a do Estado, que vai ser essa parte aqui, o terceiro parágrafo. Vamos lá, vamos lá. Vejam, aí posso fazer isso, posso começar pela parte 2 depois a 1. Uma dica. Você começa pela parte da argumentação que você não tem muita informação, que você não saberia desenvolver muito. Por quê? Para mim, pelo menos, porque você guarda o que você tem de melhor para o último. Por exemplo, esse parágrafo aqui, ele não ficou tão legal, talvez, de informação. Então eu começo pela parte 2, que não é uma coisa tão boa.
Assim, foi colocado bem, mas assim, não é algo, eita, impactante. Eu deixo impactante para depois, que seria, vamos tentar, né? Que é aqui esse terceiro parágrafo, que é a parte do governo, que é a parte 2 da tese, a parte um da tese. Pode fazer isso. Então, qual é a ideia? Começa primeiro por aquele argumento que não é tão bom. Você pode desenvolver aquele argumento que você desenvolveu bem, mas não tão bem. Aí você vai para o argumento maior, melhor, que é agora, né? Que a gente vai tentar. Vamos lá. Então, o primeiro argumento é que o Estado tem que fazer alguma coisa. É preciso a atuação do Estado para reduzir ao menos um pouco a discrepância financeira. Vamos lá. Vamos aí, vamos ver, vamos ver. Vamos continuar. Vamos agora lidar com esse parágrafo todinho. A gente já colocou um argumento naquele último vídeo, né? Vamos tentar desenvolver. Vamos lá. Esqueci de grifar aqui o conectiva de adição para adicionar mais uma ideia, né? Deixa eu colocar vermelho. Porque eu usei o como também? Para adicionar. Eu disse uma coisa aqui nesse verde, depois eu adicionei mais outra informação. Que foi a segunda parte da tese, né? Agora vamos lá. Vamos pro terceiro parágrafo, tentar desenvolver essa tese. Isso é a parte um da tese, né? Que é a atuação do Estado. O Estado reduzir. Que eu vou botar daqui. Desenvolver essa ideia. É preciso a atuação do Estado para reduzir ao menos um pouco a discrepância financeira da população. Então o que é que a gente disse? Além disso, o governo, falta um nozinho aqui, o governo deve criar mais ações a fim de fazer a conexão ao mundo virtual. Vejam, gente, isso aqui é muito importante. Por que a gente colocou isso aqui na outra vez? Porque isso é o segundo argumento, o argumento 2, a ser desenvolvido para apoiar a parte um da tese, que foi citado o Estado, a gente trocou para o governo. A gente colocou o Estado e depois a gente colocou o governo aqui. É para não repetir a palavra, né? Então, o governo deve criar mais ações a fim de fazer a conexão ao mundo virtual. Só que eu tinha colocado essa conexão de novo. Mundo virtual repetido, né? Deixa eu tirar. Aqui, né? Eu coloquei mundo virtual aqui. Aqui, ó. Deixa eu colocar outra expressão para isso. Ambiente virtual. Ambiente virtual não posso usar aqui. Ambiente. O sinônimo de virtual. Ambiente. É engraçado, eu pensei em ambiente internetico. Não, né? Ambiente. Não tecnológico. E ambiente tecnológico tá estranho, né? Ambiente. Deixa eu ver. Além disso, foi até foi Robson que colocou isso na Wikipedia para colocar, porque além disso eu estou fazendo referência ao parágrafo anterior. Vou colocar mais coisa em relação ao que eu disse antes. Então, para eu conectar os parágrafos anteriores com esse, eu uso além disso. Só para lembrar que o texto é todo um conjunto, né? Organizado, uma sequência, né? Vamos lá, além disso, o governo deve criar mais ações a fim de fazer a conexão ao mundo internetico. Ou seja, o governo ele tem que
realizar ações para fazer conectar mais pessoas à internet, né? O ambiente internet. Gente, uma coisa interessante que eu faço sempre. Vejam, quando eu digo assim, o governo deve criar mais ações a fim de fazer a conexão ao mundo internet. Eu não disse quem tem que ser inserido no mundo da internet. Ações, eu vou dizer agora em seguida, talvez, né? A gente vai ter que colocar as ações que devem ser feitas, mas eu não digo eu digo as ações, mas não digo quem eu vou conectar ao mundo internet, ó. O governo deve criar mais ações a fim de fazer conexão ao mundo virtual. Mas quem? Mas quem vai para o mundo virtual de internet? Eu não coloco. Por que eu não coloco? Porque eu já disse quem tem que ir. Já foi citado antes no texto. Então eu posso fazer esse joguinho aí, para não repetir palavra também, né? Então, obviamente, eu estou dizendo aqui criar mais ações para a fim de fazer a conexão ao mundo internet. Quem vai ser jogado para o mundo internet é a população que não tem internet. Nesse deu um problema tratado aí, o acesso à internet. Vamos continuar, vamos lá. Aí Felipe fala, né? Na intenção de ajudar as comunidades, o governo estabeleceu o programa GESAC, criado pela portaria. Isso aqui é informação muito legal. Mas veja, ó, não tem nenhuma ligação, ó, com o que foi dito aqui em verde com o que ele diz em seguida. Tem que colocar um conectivo aqui, ó, que a gente vai pensar agora. Vamos lá. O governo deve criar mais ações a fim de fazer a conexão ao mundo da internet. Na intenção de ajudar comunidades, o governo estabeleceu o programa GESA, criado pela portaria MC número 256, de 13 de março de 2002. É gerido, o que é gerido? O programa, né? Pelo Ministério da Comunicação, MCOM, né? E oferece o acesso. MCOM, isso é estranho. Eu vou tirar isso daqui que foi estranho. Não sei nem o que quer dizer isso. Parece uma abreviação do que é Ministério da Educação, da Comunicação. E oferece o acesso a serviços de conexão à internet às pessoas que não têm condições de acesso à internet. Ficou repetitivo, internet, né? Vai ter que consertar isso aí, né? Pronto, gente. Vamos fazer o seguinte, ó. Uma coisa importante desse parágrafo, Felipe, principalmente, tem que prestar atenção nisso, ó. Vejam, eu digo isso daí, gente, isso aqui é muito importante. Eu falei isso no outro vídeo, ó. Na intenção de ajudar as comunidades, o governo estabeleceu o programa GESA, criado pela portaria, não sei o que lá, gerido pelo Ministério da Comunicação e oferece acesso a serviços de conexão à internet às pessoas que não têm condições de acesso à internet. Beleza. Massa, interessantíssimo isso que foi dito aqui. É informação de ouro se você tem na mente para colocar nesse tipo de texto, né? Só que veja, em seguida, ele fala com o objetivo de ajudar as pessoas com inclusão digital e social, assim como qualidade de vida melhor para todos. Ele fala o objetivo do programa em seguida. Legal, ou seja, esse azul aqui que eu grifei tem conexão com o que ele falou antes. Mas veja, eu acho que dizer só o objetivo do programa poderia melhorar isso. Mas tá legal, tá legal. Quando você diz que é gerido pelo Ministério da Comunicação aqui, ó, quando ele fala do GESAC e oferece acesso ao serviço de conexão, você já entende que o objetivo é as pessoas que não têm internet passar a ter internet, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, isso daqui que está colocado é uma conclusão óbvia. De novo, o que deve ser feito? Quando ele citou o programa, eu tenho que comentar esse programa, eu tenho que colocar algo aí interessante para eu explicar como é que esse programa ajudaria, como é que esse programa mudaria a situação, por exemplo. Qualquer coisa em seguida para eu comentar isso que está em azul, que foi ele diz que o que foi citado. Beleza? Vamos pensar nisso agora, né? Aí ele diz assim, ali no smartphone, estabelecendo Wi-Fi, oferecendo todo o suporte necessário para ajudar todos de forma que o projeto puder. Ah, interessante, ele fala aqui mais do projeto. Está bem seguido em relação ao projeto, né? Então vamos só arrumar essas ideias. Vamos tentar arrumar. Vamos tentar usar os conectivos para conectar e arrumar tudo. Vamos lá. Gente, vejam só. Eu vou deixar esse parágrafo aqui e a conclusão para a gente fazer juntos. Beleza? Talvez amanhã a gente vê aí. Na verdade eu passei 44 minutos aqui. 44. Não fiz tantas alterações, né?
Aí a gente vê altera as minhas alterações também. A gente analisa o que, que eu fiz aqui juntos, né? Então a gente faz esse parágrafo e faz a conclusão também. É uma coisa importante. A gente discute isso. Então vou finalizar o vídeo aqui.